Glória e glórias ao nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar esta palavra, esta preciosa palavra que está aqui em minhas mãos, a Bíblia, a fonte da vida, o livro que me ensina a estar mais perto do Senhor. Eu quero aproveitar este momento e fazer uma reflexão da palavra de Deus. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, a palavra diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando de respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E que de mim disse: de mim ouvireis. Atos capítulo 18, a palavra diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero também deixar aqui Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para concluirmos, Mateus capítulo 3, aqui no versículo 8, versículo 16, me perdoe, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Passa-se quase 30 anos, desde o seu nascimento até a ida ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. O livro de Mateus capítulo 3, versículo 18, nós lemos que quando Jesus ele desce as águas, o céu se abre, e quem é que vem sobre Jesus? O Espírito Santo. Você já parou para imaginar que o Espírito Santo veio fazer morada em Jesus? Você já parou para imaginar que desde o 0 aos 30 anos da vida de Cristo, a vida terrena aqui, Jesus não tem o Espírito Santo? Porque Jesus estava ali como homem, como Deus homem, Deus encarnado. Mas lhe faltava algo, o Espírito Santo. E quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3 ou 4, a palavra diz que quando Jesus ele padeceu na cruz e se apresentou perante 40 dias aos seus discípulos, provas infalíveis, e se apresentou aos discípulos. E o que mais me chama a atenção é que quando o nosso Senhor, ele se apresenta após a ressurreição aos discípulos, ele dá uma ordem. Ele faz uma reunião com os discípulos e dá uma ordem. Diz: olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto virá a promessa do Pai. E o que mais me chama a atenção é que quando Jesus ele vai ao Rio Jordão, ele recebe do Pai o Espírito Santo. E quando ele sobe aos céus, ele agora envia o Espírito Santo aos discípulos. E ele diz: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e os confins da terra.
No livro de Atos nós vemos na descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja do Senhor. Dia de Pentecostes, aqueles homens foram selados com o Espírito Santo, capacitados a testemunhar a Cristo. Porque os discípulos foram testemunhas oculares de inúmeros milagres. Os 4 evangelhos falam de 35 milagres, mas eu creio que fez muito e muito mais milagres o Senhor Jesus. E agora os discípulos com o Espírito Santo, eles testemunham aquilo que eles viram. Agora ele passa a testemunhar na sua vida a virtude do Espírito Santo. Salientando, o Espírito Santo é poder. As virtudes é a materialização do poder do Espírito Santo. Amados irmãos, nós estamos no século 21 e nós não podemos mais contemplar nessa terra Jesus fisicamente, porque Jesus subiu aos céus e está à destra do Pai e ele enviou o seu Espírito. Quem é o Espírito Santo? É Jesus. E como é que Jesus está hoje, no século 21, perante a tua igreja, através do Espírito Santo? O que eu compreendo é que o Espírito Santo, ele conduz Jesus à minha vida. E por o Espírito Santo conduzir a Jesus sobre a minha vida, eu tenho que apresentar Jesus na minha vida e testemunhar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus fará. Mas por que não acontece? Por que esse Jesus, através do Espírito Santo dentro de mim, eu não consigo testemunhar Ele na minha vida? Por que eu consigo só falar do Espírito Santo, falar da palavra do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor, e não posso testemunhar na minha vida o Senhor Jesus? Amada igreja, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, está lá em Marcos 16. Os sinais são evidência do poder, evidência da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Se as virtudes não acontecem, você não pode testemunhar a evidência do poder de Cristo na tua vida. Não esqueça, aquele que tem o Espírito do Senhor, só esses são capazes de testemunhar o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor, que significa as boas novas, o Evangelho do Senhor de um poder transformador. Não esqueça, esse poder, ele começa dentro de mim. A palavra diz: arrependei-vos e é chegado até vós o reino dos céus. O reino dos céus, ele começa dentro de mim. A presença de Deus dentro de mim, a presença do Espírito Santo dentro de mim, a consequência de tudo isso é que os céus é atraído para a minha vida. E uma vez os céus sendo atraído para a minha vida, eu consigo apresentar Jesus sobre a minha vida, testemunhar Jesus. É o que a igreja hoje precisa, testemunhar. Eu me lembro de uma passagem lá no livro de Mateus capítulo 27, a palavra do Senhor diz que Jesus na cruz, ele dá um brado na cruz, ele diz: eu tenho sede. Não foi sede de água, sede de alma. Ei, presta atenção. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a nossa alma, nosso espírito. Jesus quer almas. Jesus não vem buscar os nossos pertences. Jesus não vem buscar a tua fazenda. Jesus vem buscar o teu ouro, os teus patrimônios.
Para de pensar tanto nas coisas materiais e consiga compreender que a nossa riqueza nós temos que guardar e construir nos céus. É lá onde o ferrugem não come, como diz a Bíblia. Jesus quer almas. O que nós temos feito pelas almas? Quantas almas ganhamos para Cristo? Quantas almas nós cuidamos dela? Se eu não consigo sentir a dor das almas, cuidar das almas, renunciar à minha vida para ganhar almas, eu quero te chamar a atenção nesta reflexão. Se isso não acontece na tua vida, você é um cristão com um coração petrificado, seco, apático, morto espiritualmente. Não tem nada que faça com que a fé do crente cresça quando ele é um ganhador de alma. A palavra diz: sábio é quem ganha almas. Pense nas almas, investe nas almas. Pense nas almas. Porque se você não ganha almas, alguma coisa está errada. A primeira ação do Espírito Santo na vida do coração de um cristão é fazer com que nós sentimos dor pelas almas e amemos as almas. Talvez o mais que você ama é os teus bens. Talvez a maior preocupação na tua cabeça é com o seu material. O materialismo cresce e o amor desce. É hora de repensar. É hora de refletirmos que deveríamos pensar, chegar nos céus com almas e apresentar a Cristo. Que Deus abençoe. Que a cada dia a virtude do Espírito Santo esteja na tua vida. Cuidar das almas. Cuidar das almas, não tem coisa melhor. Mas cuidar de alma é obra do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo está dentro de você, adormecido. O Espírito Santo entristecido. O Espírito Santo chorando. Ele querendo trabalhar. Ele adormecido, desativado na tua vida. Ativa o Espírito Santo. Ativa o Espírito Santo dentro de você. Ativa os anjos a trabalhar ao teu respeito. Cresça. Procure alcançar e galgar níveis de glórias mais altos com Cristo. Melhora a tua vida com Cristo, a tua comunicação com Cristo. Esteja conectado com o reino dos céus. Que Deus abençoe. Que você reflita nesta mensagem. O Espírito Santo sinta no seu espírito a imensa alegria e o desejo de estar com você. Que Deus abençoe a todos.